Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de história do primeiro simulado Somos 2026. Vamos lá? A primeira questão é a questão 48. Vou iniciar pelo enunciado para posteriormente ler os textos. Os autores apresentados consideram o cinema como uma fonte profícua para os historiadores, dado sua capacidade de. Se o cinema é um agente histórico no sentido que interfere direta ou indiretamente na história, ele também é produto da história. E como todo produto, é um excelente meio para a observação do lugar que o produz. Isto é, a sociedade que o contextualiza, que o define a sua própria linguagem possível, que estabelece seus fazeres e que constitui as suas temáticas. É nesse sentido que as obras cinematográficas devem ser tratadas pelo historiador como fontes históricas significativas, o que inclui todos os gêneros fílmicos possíveis. Quando o historiador passou a observar o filme para além da fonte de prazer estético e de divertimento, rapidamente ele percebeu como agente transformador da história e como registro histórico. Neste momento, tornou-se inevitável a cunhagem do binômio cinema-história. É possível que afirmar que desde a história foi fundada, nunca nenhum elemento ou agente histórico foi tão importante a ponto de ter sua designação associada à palavra história. Nenhum documento impôs tanto de tal modo a fazer jus à elaboração teórica como ocorreu com o filme. Então, ambos os textos estão trazendo essa ideia, né, do filme como um agente ali histórico no sentido de uma fonte histórica para análise, tanto no sentido documental que o filme tem, né, de mostrar ali com uma certa verossimilhança aos fatos da realidade, tanto como também o contexto em que o filme é produzido e como ele é produzido, a temática em que é colocado o filme. Por exemplo, um filme que é produzido na década de 70 é diferente de um filme produzido no ano de 2026, porque os assuntos de que a gente trata são diferentes. Então é óbvio que o cinema vai ser diferente, porque um contexto histórico e cultural é totalmente diferente, né, dessas sociedades, tanto no sentido de época, como eu falei, de um ano para o outro, de uma década para outra, ou também no sentido de países, porque um filme produzido no Brasil é diferente de um filme produzido na Europa, por exemplo. Então, tudo isso faz com que o filme seja uma excelente fonte histórica para que você analise essas sociedades, ok? Então, outra coisa que eu achei bem interessante nessa questão é essa palavra, profícua. Eu não sabia o que significava essa palavra, então quando isso acontece em simulados, eu sempre marco a palavra para que ao término do simulado eu pesquise o significado e assim torne meu vocabulário para a vida, obviamente, e para o Enem expandido, porque nessa questão em si você não teria que saber o que significa essa palavra para acertar a questão. Mas às vezes acontece de você ter que saber para acertar a questão. E nesses casos, você ter um repertório de palavras maior vai te beneficiar, obviamente. Profícuo é o mesmo que útil, ok? Então aqui os autores apresentados consideram o cinema como fonte útil para os historiadores, ok? Vamos às alternativas. Elaborar narrativas fidedignas aos acontecimentos históricos ocorridos. Não somente isso. A função do cinema vai para além disso. Não somente para mostrar esses fatos, como eu disse, numa análise ali quase que documental, mas também no sentido contextual como um todo. Então, não seria somente isso, isso aqui está diminuindo o que ambos os textos trazem a partir do cinema como fonte histórica. Refletir os valores socioculturais expressos pelas sociedades modernas? Sim. Essa alternativa que engloba tudo que ambos os textos trazem. Superar as influências exercidas pelas realidades políticas nacionais, os textos não estão trazendo essa ideia de que o cinema pode sim ser disruptivo, ir contra algum sistema, por exemplo, ditatorial e ser essa função ali contra a censura, etc. Mas nesse texto aqui não está tratando disso e também seria diminuir, como eu falei. Isso está contido dentro daquela idade dos valores socioculturais. Solucionar discussões historiográficas acerca dos fatos passados? Também não. Não se fala de que a função do cinema seria essa, nesse sentido de fonte histórica, né? Padronizar as opiniões expressas pelos diferentes grupos sociais? Não.
Pode ser que o cinema faça isso de alguma forma, né? Porque ele imputa, às vezes, certas opiniões e certas visões de mundo e que vai ser difundido de uma forma bastante hegemônica. Mas o texto, ambos os textos não te trazem essa ideia. Então, ficamos com a alternativa correta, letra B, beleza? B de beleza. Questão 50. Segundo o autor, historicamente, a fotografia tem atuado no sentido de: as fotografias antes da proliferação das imagens pelo celular remetiam a um sentimento de nostalgia. Tirar uma foto era um modo de produzir lembranças para o futuro, e quando acessados era uma forma de pensar os rostos, as pessoas e as histórias começavam a se apagar das memórias. Nos anos de 1850, por exemplo, quando as famílias eram extensas e a expectativa muito baixa comparada aos indicadores atuais, como o filho menor de uma família poderia ter a imagem ou referência de seu avô? Se o século XIX foi o século da história, a fotografia foi um suporte fundamental para compor as narrativas e memórias, ok? Então, entende que o texto está trazendo essa visão, né, a fotografia num sentido de um contexto diferente do que a gente está hoje, por exemplo. O jeito que a gente enxerga a fotografia hoje é bastante diferente disso daqui, porque não é tão difícil ter um acesso a um registro histórico de parentes nossos. Falo de pessoas mais jovens, né? Por exemplo, eu não tenho acesso a fotografias dos meus avós quando eram crianças, por exemplo, porque naquela época era diferente o acesso à fotografia que a gente tem hoje. E então, naquela época, fotografar pessoas era conseguir ter uma fonte para mostrar a seus descendentes, ok? Então vamos às alternativas. Tornar públicos os registros familiares por meio de publicações em redes sociais? Também não, né? Aqui no início já fala antes da proliferação das imagens pelo celular. Então, está citando aqui no contexto de redes sociais, né? Auxiliar na recuperação da memória por meio de registros de materiais datados? Sim. Então, como eu falei, se relaciona com aquela outra questão, né? No sentido da fotografia como uma fonte histórica. Permitir a reconstituição de acontecimentos passados tal como ocorreram efetivamente? Não. Porque é forçar demais falar que foi tal qual ocorreu. Porque a foto ela tem um enquadramento, ela tem uma iluminação, ela tem uma pose. Então, eu tirar uma foto aqui e falar que é exatamente o que estava acontecendo no momento, não é. Por exemplo, quando a gente fala assim, tira uma foto espontânea minha e aí você fica assim com cara de paisagem, quer dizer que realmente estava acontecendo daquela forma e a pessoa foi lá e fotografa? Às vezes sim, mas na maioria das vezes é bem assim, gente, tira uma foto espontânea minha e a gente força a espontaneidade para a foto, né? Então, seria nesse sentido aqui que não é como efetivamente ocorreu, é um recorte da realidade. Dificultar o trabalho da análise do historiador por se tratar de uma nova fonte documental não dificulta, facilita o trabalho do historiador, porque a partir de fotos você tem a capacidade de reconstruir muitas coisas, então não dificulta, facilita, é um grande auxiliador. Democratizar o acesso à documentação imagética oriundo de comunidades tradicionais. Aqui seria diminuir, né? Porque tá falando um contexto geral, não somente de comunidades tradicionais, e o texto não tá falando nesse sentido de democratizar, então não faz sentido. Então, a questão 50, a alternativa correta é a letra B. Quando eu estava fazendo esse simulado, em dado momento começou a me bater um desespero, porque todas as questões estavam sendo a alternativa letra B. Eu falei, meu Deus do céu, tem algo de errado, porque a vestibulante já apita, né? Nossa, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu tive coragem, e falei, não faz sentido não ser isso, mesmo que não seja tão comum, né? Que tenha tantas questões seguidas ali com o mesmo gabarito, mas no caso deste simulado teve sim, muito interessante. A atuação da imprensa nas figuras mencionadas no texto está diretamente relacionada a partir da década de 1880, o movimento ganhou força com a aparição de associações, jornais e o avanço da propaganda. Gente de condição social diversa participou das campanhas, e entre várias figuras da elite destacou no Joaquim Nabuco, importante parlamentar e escritor, oriundo de família de políticos de grandes proprietários rurais de Pernambuco. Entre as pessoas negras ou mestiças de origem pobre, os nomes mais conhecidos eram José de Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama. Então, aqui está falando de como a imprensa influenciou
nessas figuras mencionadas e de que movimento elas participavam, né? E aqui já se situa, né, a crise do segundo reinado. Essa data que você poderia relacionar com um fato bastante próximo aqui, que aconteceu em 1888, que foi a abolição da escravatura. Então, você já poderia relacionar com isso. E quando citam também pessoas negras, mestiças, você poderia relacionar com essa ideia de pessoas ligadas ao movimento abolicionista. E caso você tenha um conhecimento também, Luiz Gama foi um importante expoente deste movimento também, um dos mais conhecidos. Vou citar aqui, colocar ele aqui como o mais conhecido citado no texto, então seria o mais provável que você conhecesse. Então tudo isso te leva a fixar o momento ali. Laicização do Estado brasileiro? Não, em nenhum momento se fala que o que é um Estado laico? É um Estado que permite que os seus cidadãos professem qualquer tipo de fé, que o Estado não tem uma religião oficial. E nesse sentido aqui, não está falando no texto sobre isso, então não faz sentido. Abolição da escravidão africana? Exatamente. Tudo no texto indica para este movimento e como a imprensa influenciou, né? Porque todos eles aqui usavam da imprensa para ganhar apelo popular no movimento abolicionista. Valorização das Forças Armadas, em que momento do texto se entende a relação com Forças Armadas? Nada a ver. Ampliação dos direitos femininos? Também não faz sentido com o texto, e o movimento feminino é bem, assim, para ele ganhar relevância, que eu digo, é posterior a este momento. Neste momento, infelizmente, as mulheres não tinham, se tinham um poder ali de voz bastante limitado. Instalação do governo republicano também não, apesar de ser um momento pouco posterior a isso, não faz sentido com os agentes que o texto te traz e também com as informações que estão contidas nele. Então, a alternativa correta é a letra B, beleza? Questão 55. O sistema político citado no texto se diferencia das democracias contemporâneas, pois o processo eleitoral do primeiro. Oxe, fez um belo de um risco aqui. Aí. A desconfiança em relação aos processos eleitorais não é novidade no Brasil, em que se pede os esforços contínuos na promoção de mecanismos a garantir que se conhecia como verdade das urnas. Expressão. Perdão. Difundida da Primeira República Brasileira, que serve como referência de um período em que as fraudes eleitorais eram abusivas e os mecanismos de controle frágeis. O processo eleitoral longo e complexo englobava menos de 4 fases sucessivas: alistamento dos eleitores, eleição, apuração, diplomação, tal como hoje. A diferença é que não havia justiça eleitoral, só criada em 1932, para coordenar todas as operações envolvidas, o que tornava os poderes executivo e legislativo bem mais estruturados que o poder judiciário na ocasião, responsáveis pela condução dos trâmites de sua própria renovação, que por si só se constituíam em distorção. Então, o texto está te falando como, neste momento da Primeira República, acontecia inúmeras fraudes eleitorais e que isso gerava desconfiança nos resultados das eleições, obviamente, porque era sabido pela população dessas fraudes, dessas inconsistências, tudo isso era de conhecimento geral. Então, as pessoas tinham, sim, bastante desconfiança e com razão. Vamos às alternativas. Iniciativa incentivava o federalismo e o respeito à diversidade? Não. A diferença dessa democracia para a de hoje é que ela incentivava o federalismo e o respeito à diversidade? Não, né? Tanto porque o voto era bem mais limitado que o de hoje, e também incentivar o federalismo, não, o poder era bem mais centralizado. Eles não queriam que que os estados tivessem sua autonomia, então não faz sentido. Era institucionalizado e instaurou o voto de cabresto. Exatamente, o voto de cabeça é parte daquela ideia, né, do clientelismo, daqueles senhores de propriedades rurais que controlavam aquelas pessoas e que faziam com que o voto fosse feito
à mercê daquelas pessoas. Então, elas que decidiam quem eles iriam votar, e tudo isso era institucionalizado, porque essas fraudes estavam dentro da própria estrutura da eleição, que permitia que pessoas colocassem voto de pessoas mortas, por exemplo, em um exemplo de fraude. Então, são inúmeras as inconsistências que existiam neste período, que, como a alternativa citou, por exemplo, o voto de cabresto. Baseava-se numa Constituição Nacional válida em todo o Brasil. Não. Não é isso que diferencia uma democracia da outra. A democracia atual também tem isso. Então não faz sentido. Regulava-se pelo sistema judiciário e valorizava a participação popular. Aqui no próprio texto fala, né, que o sistema judiciário era mais fraco e não valorizava a participação popular, não. Eram as elites que comandavam tudo e decidiam ao prazer delas o que era melhor, o que era pior. As pessoas eram meras ali passivas diante daquele sistema. Então, nada disso era com participação popular. Propôs a universalização dos direitos políticos, aplicou o voto facultativo. Não. Não é isso que diferencia os dois processos, né? Então, não faz sentido. A alternativa correta é a letra B. Beleza? Questão 57. As transformações previstas no documento citado foram resultados do a revisão da legislação eleitoral e a elaboração de novo Código Eleitoral, compromisso assumido por Getúlio Vargas, constituíram um dos atos políticos mais importantes do governo provisório, o Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, regulamentava o alistamento e o processo eleitoral no país, nos âmbitos federal, estadual e municipal, trazendo uma série de inovações. Dentre as quais se destacava o estabelecimento do sufrágio universal e secreto. Mais ainda, o novo código ampliava o corpo político da nação, concedendo direito à voto a todos os brasileiros maiores de 21 anos, alfabetizados e sem distinção de sexo. Isso daqui é o ponto importante, né? 1932 fica como um marco de um momento que as mulheres puderam votar no Brasil. Então, tudo deste texto te dá essa visão de como foi importante este momento. Então, essas transformações previstas no documento citado foram resultados de quê? Foram resultados da bondade de Vargas? Eu vou conceder esses direitos à população porque eu sou muito bonzinho? Não, né, gente? Acordemos para a vida. Nenhum sistema funciona dessa forma. Influência direta de países vizinhos da América do Sul? Não foi influência de países vizinhos da América do Sul, não faz sentido com o contexto da era Vargas aqui neste momento. Interesse paulista em ampliar o número do colégio eleitoral? Não. Não faz sentido, porque quem estava no poder neste momento era o Vargas, então não faz sentido. Preocupação dos setores conservadores da zona rural brasileira. Não, a preocupação desses setores conservadores seria manter aquela ideia contido, por exemplo, naquela outra questão, no voto de cabresto, o clientelismo. Então, para esses setores conservadores, não era interessante concessão de voto feminino, de voto de pessoas, de ampliação desses direitos, né? Longa trajetória de atos e mobilizações sociais de cunho sufragista. Exatamente. Tudo isso aqui foi concedido porque houveram anos e anos de luta feminina. Então, essas mulheres criaram muito, como se diz, insistiram muito, deixaram claro um movimento, tanto que se tem nomes muito importantes desse movimento, por exemplo, a Berta Lutz. Então, tudo isso era para que elas conquistassem aqueles direitos. Então, a questão 57, a alternativa correta é a letra D. Caráter democratizante das medidas tomadas durante a era Vargas, não. Como eu falei, não é somente porque Vargas queria conceder aqueles direitos, é uma luta de anos, de várias mulheres, de vários setores da sociedade ali se mobilizando para que esse direito fosse conquistado. Então, não é somente o fator democratizante da era Vargas, não é somente isso, ok?
Vamos para a próxima questão. Questão 60. O território citado no texto após o período da colonização se transformou em um palco para conflitos que demarcaram, no breve espaço de tempo entre o colapso da administração colonial japonesa e a chegada das autoridades de ocupação estrangeira, os coreanos tentaram criar suas próprias organizações políticas, tanto na capital quanto nas províncias. Contudo, por causa da rapidez do processo, as organizações locais que emergiram tomaram uma variedade de formas e nomes, os quais ficaram conhecidos genericamente como comitês populares. Os soviéticos reconheceram a autoridade dos comitês populares e, ao mesmo tempo que tentavam torná-los mais favoráveis às suas políticas. Assim, diferentemente da firme autoridade exercida pelo EUA no Sul, a União Soviética não chegou a estabelecer qualquer tipo de administração central, mas sim um governo provisório misto, a qual a administração civil soviética coordenava-se com os comitês populares. Então, esse texto fala dessa estratégia usada pela União Soviética para que eles conseguissem cooptar o apoio desses comitês populares, que, como o próprio texto te fala, eles tinham uma grande influência neste momento, e para que, se eu demando ali e permito essa interligação entre o poder soviético e estes comitês, eu evito que eles se revoltem contra a União Soviética, o que era muito importante, porque a União Soviética precisava daquele espaço para aquele momento de conflito da Guerra Fria, então, para que mantesse seu poder ali num território próximo aos Estados Unidos, entende? O texto descreve o período de transição na Península Coreana após o fim da ocupação japonesa, destacando a formação de comitês populares e a influência diferenciada do EUA e a União Soviética. Contexto histórico. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início da Guerra Fria, como eu disse. A Coreia foi dividida em zonas de influência pelas duas superpotências. O território coreano tornou-se um dos primeiros e mais intensos palcos de polarização geopolítica. Essa disputa ideológica militar entre o bloco capitalista Estados Unidos e o bloco socialista União Soviética culminou na Guerra da Coreia, que consolidou a divisão permanente do país. Que a gente tem hoje em dia, né? Que é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, foi iniciado neste momento, entende? Vamos às alternativas. Descaso das organizações internacionais em relação a conflitos regionais? Não, não foi isso que transformou esses conflitos. Então, não faz sentido. Não era um descaso. Influência local e polarização geopolítica formada após as guerras mundiais. Exatamente, o contexto da Guerra Fria, que é esse poder bipolar exercido pela União Soviética e pelos Estados Unidos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Então, ter zonas de influência neste momento era muito importante, porque não havia uma guerra direta. Mas esses locais em espaços periféricos ali da União Soviética ou dos Estados Unidos funcionava como meio de demonstrar poder. Então, iniciar um conflito em um espaço controlado pela União Soviética ou controlado pelos Estados Unidos era demonstrar um para o outro que, olha, nós temos poder bélico, nós temos poder, por exemplo, poder de destruição em massa, então tudo isso era para demonstrar este poder. Poderia o norte-americano frente ao avanço soviético no leste europeu? Não, não é nesse sentido. Estopim do conflito armado que opôs Rússia e República Popular Chinesa? Não, não é Rússia e República Popular Chinesa, é Rússia e Estados Unidos. Enfraquecimento dos exércitos nacionais apoia a independência do Sudeste Asiático? Também não, o texto não te traz neste contexto, então não faz sentido. A alternativa correta é a letra B, beleza? Questão 65. De acordo com o texto, as novas investidas sobre o continente africano pelas potências europeias foram motivadas, entre outros fatores, pela busca por. As economias no litoral africano rapidamente viram-se reduzidas a entidades dependentes do âmbito da economia de cada uma das potências colonizadoras. Diferentemente das populações do interior, que no conjunto foram as últimas a entrar no circuito de colheita de produtos, cultivos comerciais e trabalho remunerado, consideráveis investimentos foram necessários para construções de portos de água profundos,
com a capacidade adequada de descarga e mesmo assim menores que aqueles exigidos pela construção de redes, estradas e ferrovias que penetravam o sertão. O afastamento da costa constituiu um dos elementos determinantes para o avanço colonial. De acordo com o texto, as novas investidas sobre o continente africano pelas potências europeias foram motivadas, entre outros fatores, pela busca por. Então, o que motivou essas potências europeias a invadirem esses territórios e constituírem esses investimentos? Porque tudo tinha um propósito. E qual era o propósito dessas potências europeias neste sentido, né? Vamos às alternativas. Metais de alto valor agregado? Não, neste sentido aqui não era a intenção. O texto não te fala sobre isso. Tecnologia de comunicação? Não. Não faz sentido. Produtos industrializados? Também não. Matéria-prima barata? Exatamente isso. Mão de obra escrava? Não, porque neste momento aqui não se é neste sentido. A economia dos litoral africanos rapidamente viram-se reduzida a entidades dependentes do único economia de cada uma das potências colonizadoras, diferentemente da população interior, que no conjunto foram entrar no circuito de coletes produtivos, cultivos comerciais. Então tá vendo que tudo aqui vai para esse sentido de matéria-prima barata, então eles conseguirem penetrar essas localidades era a maneira de obter recursos de uma forma muito mais barata do que na Europa ou em outros locais do mundo, entende? Então, essa exploração era vista neste sentido, no sentido de que eles poderiam investir e receber um lucro muito maior, porque a matéria-prima seria de investimento menor, ok? Então, a alternativa correta é a letra D, da questão 65, beleza? Questão 68. A criação da Liga das Nações em 1920 e a Organização das Nações Unidas em 1945 tiveram como ponto comum. A Liga das Nações foi construída sobre a base de uma situação muito instável. Apesar da França, Inglaterra e Estados Unidos vencerem a guerra, a Alemanha não foi ocupada militarmente e seu exército não foi derrotado, gerando uma situação irresolvida, comenta Andrade. Não havia uma base política nem um acordo com as grandes potências, o que acabou ocorrendo com a fundação da ONU, que teve participação da União Soviética. Como lembra o professor, a Liga das Nações não envolvia a União Soviética, pelo contrário, houve uma união entre os países vencedores e vencidos para esmagar o Estado soviético que estava nascendo. Então, aqui está falando das diferenças da Liga das Nações e da ONU, né? Principalmente nesse sentido do Tratado de Versalhes e de como ambos agiram posterior a este momento de guerra, né? Porque a Liga das Nações, ela não ofereceu apoio a todas as nações participantes daquele conflito. Então, o que gerou um certo revanchismo, que a gente sabe que é das motivações para a Segunda Guerra Mundial. Então, os acordos deliberados pelo Tratado de Versalhes, como é sabido por eu e você, foram uma das motivações da Alemanha se revoltar contra aquele processo, o que geraria a Segunda Guerra Mundial, entende? Então, tudo isso tem relação com a Liga das Nações. E a Liga das Nações também fala desses vencidos para esmagar o Estado soviético que estava nascendo. Então, outra potência que eles também não tinham interesse de ajudar. Então, aquele núcleo ali composto pelos países de maior influência naquele momento, não se atentaram à possibilidade daqueles outros países não ficarem satisfeitos com aquele processo. Então, qual é a diferença? A ONU não. A ONU já foi um processo diplomático, posterior à Segunda Guerra Mundial em 1945, que tinha como pensamento a necessidade que aquele acordo não gerasse a mesma coisa que gerou o Tratado de Versalhes, ok? Vamos às alternativas. A recusa de participação das principais potências mundiais. Não faz sentido, não está falando aqui que esteve recusa.
Pelo contrário, está citando aqui as principais forças naquele momento: França, Inglaterra, Estados Unidos, então não faz sentido. A busca de soluções diplomáticas para conflitos internacionais. Então, isso é um ponto comum entre ambas? Sim. Apesar de suas diferenças, como o próprio texto traz, o ponto comum é essa capacidade de um acordo diplomático. Capacidade não, a busca por um acordo diplomático, que a primeira, como eu falei, não teve sua efetiva conclusão, que o que gerou o revanchismo alemão, mas que tinha essa intenção. A efetivação do apoio à recuperação econômica dos países derrotados. Não, a Liga das Nações não tinha isso, né? O caráter de punição aos países derrotados após a Guerra Mundial. A ONU não tem isso. Isso aqui é da Liga das Nações, que teve muitas punições para a Alemanha, por exemplo. O êxito é evitar a eclosão de novos conflitos bélicos entre potências mundiais. Não, né? Isso aqui é piada, porque a Liga das Nações foi horrível nisso, porque mesmo com ela criada, teve a Segunda Guerra Mundial. Então não faz sentido, né? Então a questão 68, a alternativa correta é a letra B, beleza? Questão 69. A necessidade da readequação à base econômica de Lençóis, na Bahia, pode ser explicada pelo o povoamento da cidade de Lençóis, situadas na Chapada Diamantina, no sopé da Serra Síncora, teve início em 1945, com a descoberta das minas de diamantes no local. As notícias sobre as pedras preciosas logo atraíram garimpeiros, senhores de engenho com escravos, negociantes e todos que buscavam enriquecimento rápido. A região dos Lençóis ficou conhecida como um importante centro de mineração de diamantes e entreposto comercial, e em pouco tempo as terras foram ocupadas por exploradores e comerciantes de diversos lugares do Brasil. Entretanto, a descoberta de minas de diamantes na África do Sul e simultânea escassez de pedras na região levaram ao abandono do comércio do garimpo por suas explorações, por seus exploradores, e ao período de decadência e grande crise econômica. A cidade floresceu até 1871, quando o mercado internacional se voltou para os diamantes africanos. A partir de então, Lençóis começou a decair. Para isso, contribuiu a ida dos garimpeiros para as faisqueiras de Salobro, canavieiras. Então, aqui está falando que a necessidade de readequação da base econômica de Lençóis na Bahia pode ser explicada pelo que motivou essa localidade a ter que readequar sua base econômica, que no início era muito ligada à mineração e que posterior à sua simultânea escassez e ao aumento de pedras preciosas em outras localidades fez com que eles repensassem essa base econômica. Então, vamos às alternativas. Mudança climática regional. Em algum momento aqui no texto se cita uma mudança climática que motivou isso? Não. Escassez de mão de obra local. Em algum momento do texto fala que o motivo que essas pessoas deixaram o local de Lençóis foi por conta de escassez de mão de obra? Também não. Esgotamento total de matéria-prima? Não. Escassez não é o mesmo de esgotamento total. Escassez quer dizer que está pouco. Por exemplo, estamos em escassez hídrica, quer dizer que temos pouca água, mas não quer dizer que acabou a água, esgotou a água. Então, esgotamento total de matéria-prima não é o que o texto te traz. Desvalorização dos recursos locais? Exatamente. Porque apareceu outras localidades que tinham maior interesse, né, para aquelas pessoas exploradoras, então não fazia mais sentido continuar naquela localidade, que motivou que eles deixassem o Lençóis, né? Legado histórico dos povos da região também não. O texto não te traz informação nenhuma quanto a isso. Então, a questão 69, a alternativa correta é a letra D, beleza? Questão 70. O desenvolvimento técnico mencionado no texto impactou na realidade econômica europeia à medida que contribuiu para. A invenção das máquinas para fazer o trabalho do homem era uma história antiga, muito antiga, mas com a associação da máquina à força de vapor ocorreu uma modificação importante do método de produção.
Era possível ter fábricas sem máquinas, mas não era possível ter máquinas a vapor sem fábricas. Então, aqui está falando desse processo, né, da primeira Revolução Industrial e de essa relação das máquinas e de como ela modificou a produção e qual era a importância destas máquinas, né? Então, o desenvolvimento técnico mencionado impactou a realidade econômica europeia à medida que contribuiu para. Então, esse desenvolvimento técnico advindo com a Revolução Industrial, ele impactou de que maneira a realidade econômica europeia naquele período? Vamos às alternativas. Expansão de confecção de mercadorias? Exatamente. Por quê? Se você tem um fazer ali mais de forma artesanal, você consegue fazer com menor quantidade, né? Então, você não consegue fazer em larga escala. Era isso que eu estava tentando dizer. Então, a obtenção de larga escala vem junto com o advento das fábricas. Então, essa ideia de fazer muita, produzir muito, até produzir excedentes, é muito relacionado à fábrica e essas máquinas. Então, essa expansão de confecção faz sentido. Cessação da produção do tipo artesanal? Não quer dizer que agora, por ter o tipo industrial, o trabalho artesanal morre. Pelo contrário, o trabalho artesanal permanece, mas de uma maneira diferente e que não é o centro da base econômica ali. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente mantém-se a ideia de indústrias ali do setor, mas que ainda existe o trabalho artesanal, ainda existem peças, por exemplo, exemplo de crochê. É um trabalho artesanal e que tem sim público. Então não faz sentido falar que cessou a produção de trabalho artesanal. Redução da exploração de trabalhadores. Pelo contrário, aumento da exploração. Porque essas pessoas teriam que trabalhar muitas horas, crianças teriam que trabalhar sem qualquer direito trabalhista efetivo, então aumentou sim a exploração desses trabalhadores. Concentração das fábricas nas áreas rurais, não, nas áreas urbanas, o que influenciou tanto para o êxodo rural dessas pessoas deixarem as áreas rurais para a urbana, então não faz sentido. Redistribuição dos lotes nas terras comunais também não faz sentido. Em nenhum momento a Revolução Industrial tem a ver com essa redistribuição de terras, então não tem relação com essa reforma agrária aqui, então não faz sentido. A alternativa correta é a letra A, da questão 70, beleza? Questão 71. A atuação dos militares no contexto abordado no texto abalou as estruturas políticas sociais no Brasil no início do século XX, confluindo para. Apesar do conteúdo militar aparente de todos ou quase todos esses movimentos, nada existe neles, contudo, que caracterize como militaristas, no sentido próprio do termo. Embora sejam militares seus principais autores e participantes, eles não agem e não pensam como militares. Exprimem antes as inquietações de classes médias a que pertencem pela sua origem, e de uma burguesia progressista cujos anseios de renovação encarnam, e que as forças conservadoras da República Velha comprimem no arcabouço anacrônico rígido que se resvalara francamente para a mais completa degradação política e moral. Se os militares que formam a vanguarda dos movimentos de regeneração política do Brasil é que suas armas lhe davam a possibilidade de agir, e não estavam em condições ainda de substituir a ação das massas populares desorganizadas e politicamente inativas. Os tenentes assumirão, por isso, a liderança da Revolução Brasileira. Então, aqui está falando que a motivação em si dessa revolta não é somente a questão de eles serem militares, mas o sentido de que eles tinham influência que poderia ser usada nesse sentido de revolta, entende? O texto descreve o movimento dos tenentes, conhecido como tenentismo, no início do século XX no Brasil. O autor destaca que, embora fossem militares, o movimento expressava a insatisfação das classes médias e uma burguesia progressista contra as estruturas conservadoras da República Velha. Aí aqui está o contexto, né? O Brasil era dominado pela política café com leite, que é aquela modificação entre Minas e São Paulo, que eles faziam esse rodízio entre os eleitos ali.
E essas oligarquias agrárias controlavam o poder, como apareceu naquela outra questão, por voto de cabresto, por clientelismo. Então, todos esses senhores latifundiários conseguiam manter esses centros de poder por meio disso. Os tenentes buscavam a regeneração política do país, combatendo a corrupção eleitoral e o domínio dessas elites. Essa atuação abalou as estruturas vizinhas, unindo aos descontentamentos de outros setores sociais por confrontar o domínio oligárquico. O que é uma oligarquia, né? Culminando os eventos da Revolução de 1930. Esse oligárquico faz sentido desse poder que era exercido por um grupo em específico, né? Então é nesse sentido aqui. Vamos às alternativas. Retomada do poder pela chapa paulista. Não é isso que não é por isso que não é o que confluiu nesse sentido, né? Então não faz sentido. Reação republicana ao domínio oligárquico, sim. Rompimento político à unicidade territorial, também não faz sentido. Supressão do embrionário movimento operário não tem relação aqui com o movimento operário, né? Deflagração do levante armado de alta patente. Então, aqui você poderia ficar em dúvida, né, nesse sentido de deflagrar um movimento armado de alta patente. Só que aqui estamos referindo a tenentes, né? E tenentes não são alta patente, já começa por aí, mas caso você não soubesse disso, o próprio texto fala que não é no sentido de por eles serem militares, mas no sentido de eles estarem reivindicando esse reivindicando essa insatisfação de vários grupos, não somente os militares, ok? Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 83. O tipo de colonização descrito no texto apresenta como característica. São aqueles inicialmente pouco povoados, com clima semelhante ao país de origem dos imigrantes. Ali os cereais precisam de um mesmo tipo de solo do que florestas. Logo, este tipo de colônia ocorreria em lugares que anteriormente foram ocupados por tal tipo de vegetação. Pela própria natureza e pelos períodos de cultivo, os colonos criam raízes familiares nas novas áreas. Com o tempo, a colônia transforma-se em um país independente e um desdobramento do país-mãe. Para formar uma colônia deste tipo é necessário um fluxo constante de imigrantes, sendo desejável um país-mãe seja populoso. Então, aqui está se referindo a essas colônias de povoamento, né? Diferentemente de colônias de exploração, que são pensadas não só de obter recursos daquela localidade, independente de como ficará aquela localidade, e também não se fixar ali, porque o texto aqui te fala que vai criar raízes naquela localidade, então determinadas pessoas vão permanecer ali. Então, diferentemente das colônias de exploração, as colônias de povoamento eram pensadas para que em algum momento aquela localidade atingisse uma autonomia perante a quem ele foi colonizado. Modelo econômico, diferente das colônias de exploração, baseado em latifúndios e escravidão, as de povoamento utilizavam o trabalho livre e a policultura em pequenas e médias propriedades para o consumo interno. A semelhança climática citada facilitava o cultivo de cereais europeus, incentivando a agricultura familiar em grandes monoculturas tropicais. Vamos às alternativas. Emprego de plantations? Não. O que é plantation? É a monocultura, grandes latifúndios e mão de obra escrava. Então, não faz sentido ser plantations aqui, porque se está referindo a colônias de povoamento e não colônias de exploração. Esses plantations eram mais comuns, o sistema plantation era mais comum em colônias de exploração, por exemplo, como o Brasil. Exploração de grandes lavouras para comércio externo? Também não. O texto não te traz essa ideia. Novamente, isso daqui estaria mais relacionado a colônias de exploração. Comércio de produtos voltado para o enriquecimento da metrópole, o próprio texto te fala que não é nesse sentido, né? Então, se o texto te fala que a algum momento essa localidade tornaria-se independente da metrópole, então não era pensado nesse sentido. Grande exploração de minério gerando divisas para a população local. Também não faz sentido essa alternativa,
porque aqui não está falando nesse sentido de minérios, aqui está falando mais no sentido de produção de agricultura, né? Mas mesmo que estivesse falando, não está falando de divisão de população, então não faz sentido. Formação majoritária de pequenos e médios proprietários para subsistência. Exatamente. Então a alternativa correta é a letra E. Questão 84. O sistema de encomenda esteve diretamente associado a qual consequência? O sistema de encomendas consistia em reconhecimento outorgado pelo rei de seus súditos como forma de recompensa pelos serviços prestados à coroa. De modo geral, um grupo de indígenas era encomendado ao beneficiário da mercê para que ficasse responsável principalmente pela doutrinação católica dos ameríndios, mas também para outras necessidades básicas como cuidar da vestimenta, das enfermidades e da alimentação. Os índios, por sua vez, deveriam pagar um tributo ao encomendeiro em forma de moeda, mercadorias ou com a própria mão de obra. De maneira generalizada, os colonos preferiam o trabalho físico dos nativos, pois a mão de obra era rentabilizada de melhor maneira, uma vez que os limites difíceis de fixar quando comparada à moeda e às mercadorias que tinham um valor econômico constante e invariável. Então aqui tá falando desse sistema, né, de como funcionava essas trocas, não trocas, né, num sentido porque tinha uma dominação ali e que essa dominação funcionava de uma forma para que pressionasse aquelas comunidades a colaborar com essa doutrinação em vários âmbitos ali, tanto no âmbito religioso como no âmbito econômico, por exemplo. Vamos às alternativas. Supressão das formas de trabalho ameríndias? Exatamente. Perdão, não. Perdão. Supressão de trabalho de formas ameríndias? Não. Não faz sentido. Não está falando aqui que com isso não existia de forma alguma trabalho ameríndio. Fala que o principal era datado por meio da coroa e que eles tinham um certo domínio ali, mas não se é capaz de concluir que não existia essas formas de trabalho também. Apagamento de culturas agrícolas nativas? Também não. Não se fala disso, né? Institucionalização da escravidão indígena? Também não. O texto não te traz essa ideia de institucionalização de escravidão. Enfraquecimento da circulação monetária? Também não, porque se existiam essas trocas, existia um aumento nessa circulação monetária. Redução das sociedades autóctones? Exatamente, porque a partir do momento que se tinha esse domínio, essas comunidades iriam se enfraquecer até que em um momento elas iriam reduzir seu número populacional, ok? Então a questão 84, a alternativa correta é a letra E. Questão 87. A ocorrência de protestos em Marrocos, conforme o texto, refletiu o interesse dos revoltosos no que concerne a o que foi e como terminou a Primavera Árabe. No dia 20 de fevereiro de 2011, a entidade de defesa de direitos humanos noticiou que uma jornada de protestos em várias cidades de Marrocos havia ocorrido de forma pacífica. Cerca de 2 semanas depois, em 9 de março, o rei Mohammed anunciou um comunicado da televisão em plano de reforma constitucional. A proposta afirmou o monarca daria mais poderes ao primeiro-ministro e ao parlamento, mais autonomia às regiões do país, garantia a igualdade dos direitos das mulheres e resultaria em mais liberdade de expressão dos cidadãos. Apesar de criticada por integrantes do movimento que liderou os protestos de fevereiro, a reforma marroquina foi aprovada 4 meses depois, em julho, em um plebiscito nacional. Segundo os números do governo, a participação foi de 73% dos eleitores, com as mudanças aprovadas por 98,5%. Então, está falando aqui de que essa Primavera Árabe foi motivada por essas reivindicações de vários direitos da população e ela terminou com mudança constitucional oferecida pelo monarca naquele momento. Então, está bem claro que o texto quer de você. Refletir interesses revoltosos no que concerne a modificação das formas da atuação governamental, exatamente. Porque se houve essa modificação nessa parte, ele ofereceu mais autonomia, garantia de igualdade de direitos das mulheres, então modificou essa atuação governamental, que era centralizada e com poucos direitos à população.
demanda pela deposição do monarca marroquino? Não, não se teve a deposição, em nenhum momento aqui se vê a deposição do monarca. Exigência pela aplicação de nova Constituição? Não. Aqui não se está exigindo a aplicação de nova Constituição, só se modificou essa Constituição. Tanto que aqui fala plano de reforma constitucional, não de criação de uma nova Constituição. Contestação à dissolução do poder do monarca? Também não. Aqui era o que eles exigiam, né? Mas direitos que ele ofereceu foi isso e foi aceito pela população, como se diz aqui nos 98,5% de aceitação. Objeção à organização popular armamentista também não. Não se tem momento do texto que se fala disso, que se teve uma objeção. Teve ali partes que não que liderou a reforma ela foi criticada, porque eu estava procurando o trecho aqui que se fala, né? Ela foi criticada, mas não se tem uma objeção à organização popular armamentista, então não faz sentido isso. Então a alternativa correta é a letra A, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer novamente, dizer que é um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso. Tchau, tchau.